Então, Mário, aqui estou eu. Devido a uma situação anómala, tivemos que fazer a gravação desta forma, mas nunca deixando então de participar e também dar uma degustação de um pouco de um rótulo, de uma história ou também de umas harmonizações que nunca vamos deixar de alguma forma partilhar convosco aqui na TV Transamérica, no programa de bate-papo do Mário César Prado. Hoje então vamos trazer uma uva que todos de conhecimento comum, tá? Mas que se conhece muitas vezes pouco, sabendo somente a questão da sua estrutura, do seu acompanhamento, da sua harmonização e da sua origem. Mas, assim sendo, vamos então partir então, para mais uma degustação histórica e talvez social. Hoje então vamos para a Itália. Tá? Então temos então um Primo Cálice de Puglia, uva primitivo da região de Torrevento. A região de Torrevento fica, a vinícola Torrevento fica localizada na Puglia. Tá? Puglia é aquela região demarcada que, se formos a ver o mapa da Itália, fica no Salto da Bota, tá? Na região sul de Itália. E a Torrevento está localizada numa estrutura habitacional que foi um mosteiro no século XVII. Esse mosteiro mantém a estrutura, digamos assim, geográfica da própria habitação, da própria estrutura habitacional, com caves situadas a 8 metros de profundidade. Essa condição climática que se encontra a 8 metros de profundidade faz com que vinhos como este, Primo, da Puglia, atinja uma singularidade, tá? Na maturação com vinhos com esta estrutura de uva. Tá? A Primo, a primitivo, lá está, vai puxar todo aquele tom e aquele corpo sedoso, tá? De maturação e de fermentação a essas condições climatéricas bem condicionadas dessas caves, 8 metros abaixo do solo. Primo, primeira, ou o primeiro, mas está-se a referenciar o rótulo à primeira casta a ser colhida de todas as castas cultivadas na região. Geralmente, assim, as castas geralmente são colhidas em setembro, toda a vindima é feita em setembro. A primitivo é feita 2 meses antes, exatamente porque é uma uva que a sua maturação é muito rápida, tá? Mas mantém toda a sua estrutura e individualidade própria, como já é reconhecida no mundo inteiro. Cresce, lá está, mais um pouco da história da primitiva. Uma primitiva é uma uva que se consta que foi trazida pela imigração europeia aqui para o Novo Mundo. Tá? Crê-se que a história dela recua também um pouco ao século XVI, tá? Onde já era cultivada e já era reconhecida em toda a região. Posteriormente veio pela imigração, repito, para o Novo Mundo, que já é reconhecida e plantada, lá está as suas varietais aqui no Novo Mundo, mas lá está sempre mantendo a sua característica e o seu potencial em Itália. Nessa questão fizeram experiências científicas as quais denominaram que existe uma mutação evolutiva, digamos assim, de outra uva que existe nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, crê-se que a Zinfandel americana seja uma mutação somática, tá? Uma evolução própria desta casta que veio da Itália. História, ou seja, para quem conhece a Zinfandel e para quem conhece o primitivo, crê-se que nunca iria jamais ver essa questão, mas existem os cientistas que comentam que existe exatamente essa questão de características muito semelhantes, tá? E a que semelha-se a essa evolução somática das castas e da própria composição da primitivo para a Zinfandel. Assim sendo, temos então uma mutação para melhor. Tá? A Zinfandel é uma casta que se requer uma cultura bem limitada, é uma uva muito frágil, tá? E muito personalizada, digamos assim. Possivelmente será uma das castas mais caras existentes nos Estados Unidos. Lá está, quem a provou já sabe que não minto, tá? Tem uma personalidade muito própria e é um vinho muito sedoso. Voltamos aqui então à Torrevento Primo, da uva primitivo. Uva primitivo é assim, tem um dos taninos sedosos, tem uma acidez bem mediana, tá? E tem uma personalidade muito própria. Quem já o tomou faz harmonizações clássicas
com as ditas massas, os ditos queijos moles ou meia cura. O seu corpo sedoso dá perfeitamente para acompanhar também com carnes, tá? Mas se formos a falar de harmonizações clássicas, estamos a falar de toda a gastronomia italiana que rodeia aquela das farinhas, das massas, dos queijos, das pizzas, do spaghetti e todas as variações de massas, capelletti, para fazer esses pratos al molho pomodoro, da questão do molho de tomate, para este casamento perfeito com a uva primitivo. No caso, este primo da uva primitivo da vinícola Torrevento. Como eu disse, assim, esta vinícola está na região da Puglia, tá? Região sul de Itália, e tem todas estas características de maturação, sendo engarrafadas e estando em estágio em barricas, tá? Ou em estágio na garrafa, antes da sua venda e circulação no mercado, a 8 metros de profundidade, ou como compõe a estrutura dessa vinícola, que foi num mosteiro de origem do século XVII. Assim sendo, então vamos falar da harmonização que nós nos propomos aqui no nosso espaço. O nosso espaço, como os nossos amigos e clientes têm comentado, comentam exatamente para nós comentarmos sobre os pratos na questão do casamento perfeito, da harmonia que nós propomos e já o fizemos aqui na Noacaron Adega Bistrô. Então a Noacaron Adega Bistrô sugere sempre o casamento perfeito com a panceta. Nós temos um prato aqui que é a panceta ao molho de mostarda, a qual fica 4 horas no forno, tá? Após a carne atingir aquela maciez, chamemos assim, ao final de 4 horas, nós na última hora praticamente viramos para que a gordura fique para baixo e cria aquela crocância falha-me a palavra, do crocante da pele do porco, que já me passou o termo que vocês utilizam, tá? Mas fica muito crocante e vai fazer um casamento perfeito então com este primitivo que nós temos aqui. Falámos da questão da clonagem, digamos assim, dessa uva que tem nos Estados Unidos, tá? A Zinfandel. Tentem adquiri-la, tentem provar e vão ver que vocês vão fazer uma ponderação, pensando na história que eu vos passei, pensando nos factos científicos que existem, a confirmar que existe essa maturação ou essa evolução sintomática de uma uva que migrou do velho continente para o novo mundo, já a quando das primeiras imigrações, estamos a falar do século XIX, tá? Do velho mundo para através dos povos de Itália, para trazer este fine specimen, como se pode dizer, deste belo exemplar do Primo da Torrevento como a uva primitivo. Foi a nossa sugestão. Não dá para degustar, lá está, através desta questão pontual que surgiu desta vez. Sigam-nos, tá? Sigam o programa da Bate-Papo, do Bate-Papo e do Mário César Pado. Espero que tenham gostado da sugestão desta semana. Acompanhem-nos também através dos nossos canais do YouTube, aqui da Noacaron Adega Bistrô, e também através do Instagram com o mesmo nome e do Facebook também, com a referência de Noacaron Adega e Noacaron Bistrô. Espero que tenham gostado. Mário, até à próxima gravação. Não houve realmente logística possível para nos juntarmos, mas fica para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado. Telespectadores, acompanhem o programa do Mário César Prado e também as nossas sugestões aqui no nosso episódio Espaço do Vinho, aqui na Transamérica TV. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até à próxima.